atualmente no nosso centro hospitalar. Nós sabemos e vimos, portanto havia estes mapas que nós fizemos, e até neste mapa constava o inquérito para apuramento da causa da morte da criança. Um dos compromissos que nós tomamos é dizer que a culpa não pode continuar a morrer solteira neste país. E nós temos aqui, porque fizemos o inquérito. Fizemos o inquérito. E quero confessar que eu li o resultado do inquérito, trouxe, e não fiquei satisfeito, porque o inquérito tem que ser conclusivo. Quando se quer apurar responsabilidades, tem que se dizer exatamente o que é que esteve na base da morte de alguém. Tem que se dizer o que é que esteve na base da morte de alguém. Se houve ou não houve negligência. Se foi uma morte, portanto, que resulta de uma situação que não era os meios, nós não tínhamos meios para poder fazer isso, mas foi feito tudo para salvar a vida. E se há negligência tem que ser punida. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade. A pessoa que fez com que alguém morresse tem que ser chamada à responsabilidade. Eu tomei esse compromisso perante vós de não fazer tábua rasa sobre a questão da responsabilidade, seja que nível for. Assim que chegamos, tinha faltado luz e o motor de emergência não entrou em funcionamento como devia ter acontecido. Isso quer dizer que se houvesse o médico a operar naquela altura, o paciente podia correr o risco de morrer por falta de energia. É inadmissível. Eu disse ao Sr. Ministro, tem que se fazer um inquérito para saber exatamente o que é que se passou, apurar a responsabilidade. Se não havia gasóleo no motor de emergência, essa pessoa tem que pagar. Só assim é que nós terminamos com a história da impunidade. Porque não se pode estar a exigir ao Estado esforço, não se pode estar a exigir à coletividade esforço para aumentar condições, para melhorar condições, e nós continuarmos a fornecer aos utentes um serviço de má qualidade. A responsabilidade tem que ser partilhada. Nós temos que exigir os nossos direitos, mas também temos deveres a cumprir. E eu acho que mesmo para o brilho profissional, o médico, o enfermeiro, o técnico, que é exemplar na sua conduta, no seu profissionalismo, não pode de maneira nenhuma se rever naquele que é incompetente, naquele que é negligente, naquele que não cumpre com os seus deveres. E esta também é uma tarefa dos sindicatos. Porque nós estamos a querer melhorar a qualidade dos serviços os serviços são prestados aos cidadãos. Os cidadãos têm direito a ter um serviço de melhor qualidade. Portanto, senhores deputados, nós vimos aqui, e eu estou-vos a falar de uma reunião que eu tive no dia 9 de fevereiro de 2013, um sábado, se forem a ver na vossa agenda, se a memória não me falha, se não houver lapso da minha parte. Implementação da carreira dos profissionais de saúde. Análise do memorando de entendimento entre o governo e o sindicato dos médicos. Contrato com pessoas reformadas que são indispensáveis. É ou não é uma preocupação? Dizer que há gente que saiu do sistema por ter atingido limite de idade, mas que não se formou, porque não se forma em 2 dias, um bom enfermeiro, um bom analista, um bom radiologista. E o que se fez foi tirar do sistema as pessoas porque elas atingiram o limite de idade. Criou-se um vazio. E esse vazio não se comparece com o estado de necessidade das pessoas serem tratadas. Portanto, quando vimos isso, dissemos, não, Sr. Ministro da Saúde, vamos fazer contratos com as pessoas. Eu acho que um dos casos é a nível da oftalmologia. Que me vem à memória, porque eu lembro perfeitamente daquilo que nós discutimos, dia 9 de fevereiro. Dissemos, vamos fazer contrato com as pessoas para suprir essa carência, porque isto não se comparece, esta situação não se comparece com a necessidade das pessoas de serem, portanto, tratadas.
Neste mapa, tinha ainda a criação de modelo que promove a sinergia entre os diversos parceiros do sistema de saúde. E então, estávamos a pensar num conselho de coordenação multissectorial, que é uma exigência do Fundo Global, que nós temos que implementar. E vimos que, a nível do Orçamento Geral do Estado para a Saúde, que eram necessários fundos para implementar o plano de emergência e cumprir outros compromissos. Vimos a questão do cofinanciamento da saúde e o apoio social através de incremento de taxas sobre o álcool e tabaco, de que vos falei ontem. Pelas contas que faço, acho que, perante esse flagelo de acidentes e isso tudo, acho que é de se repensar a questão do seguro obrigatório, que é uma forma de comparticipação, para que o sistema possa ser sustentável. Volto a dizer isto porquê? Porque se seguro for obrigatório para toda a gente que anda de carro, de moto, esse seguro se custará muito mais barato. É a aplicação da lei do grande número. Volto a repetir. Isto vai permitir que sempre que haja acidente, é possível recuperar-se custos, porque o seguro, tem que pagar alguma coisa. E aquilo que o seguro pagar vai permitir que se reponha aquilo que se gastou com a pessoa que foi sinistrada. Já é uma recuperação de custos. Temos que fazer isso, não há outra forma de fazermos. Para além de outras implicações sociais, o indivíduo é chefe de família, fica amputado, tem 3, 4, 5 filhos, não pode pagar caderno da escola, não pode pagar caderno, não pode trabalhar, não tem a mesma mobilidade. É um peso, é um fardo para a família. São crianças que se calhar vão deixar de ir para a escola. Portanto, tem que haver um processo que permita indemnizar essas pessoas para que as famílias não fiquem desamparadas, para que se possa dar prótese às pessoas. Portanto, nós passamos em revista várias questões. Análise sobre a situação do paludismo, a cólera. Analisamos a questão da Infarma. A Infarma é uma sociedade que se criou aqui para a importação de medicamentos, e essa é a Infarma que nós devemos mais 300 mil euros. Devemos a Infarma mais de 300 mil euros. Bom, o grande problema que se põe é que nós dissemos, porque eu não tenho nada contra... Eu acho que as farmácias todas que quiserem se instalar no país e que preenchem os requisitos legalmente estabelecidos, poderão instalar-se. Isso é um mercado. Nós temos um mercado livre, as pessoas podem se instalar. Eu sou da opinião, relativamente àquilo que foi dito ontem, acho que foi pelo senhor deputado Rita, relativamente à necessária proteção que nós devemos dar ao nosso cidadão relativamente ao exercício de determinadas atividades. E isto não tem nada a ver com discriminação. Seria um erro. Estaríamos a elaborar em erro se disséssemos que eu não vou deixar uma pessoa que sai da sua terra para vir para São Tomé vender cerveja. Cerveja é uma atividade que deve permitir à uma família santomense de poder ganhar pão. Há atividades, em qualquer país do mundo, há atividades que são reservadas a nacionais. Portanto, eu não devo licenciar, eu não devo dar autorização para exercer determinadas atividades que são atividades que vão permitir as pessoas aqui de poderem levar pão para a sua família, para a sua casa. Isto não é nenhuma discriminação. E temos que fazer isso seriamente. Sabermos, nós temos que proteger os nossos nacionais. Isto não tem nada a ver com xenofobia. Absolutamente nada a ver com xenofobia. Isso é a organização de qualquer Estado que organiza a sua atividade comercial e que diz exatamente o que é que um indivíduo que não é nacional, o que é que ele deve fazer, em que áreas é que ele deve intervir. Portanto, a questão dos medicamentos, da importação de medicamentos, o Estado, no quadro dessa teoria de que o Estado não deve fazer comércio,
nós não vamos nos dedicarmos à importação de medicamentos, mas vamos criar condições para que os medicamentos cheguem ao país a um preço mais barato. Vamos fazer com que os medicamentos, quem nos apresentar concurso para importação de medicamentos, pelo IDA, nós teremos preferência por preços mais baratos. Isso vamos fazer. Medicamentos e outros consumíveis, tudo aquilo que puder fazer o Estado, fazer poupança no quadro da contenção de despesas públicas, nós vamos fazer. E de uma forma transparente, mas não vamos ficar amarrados a compromissos que foram estabelecidos por razões que nós desconhecemos e que se revelam mais pesados para o Estado. Isto vamos fazer. Senhoras e senhores deputados, nós achamos que podemos ter uma forma mais responsável de lidar com este problema da saúde e assumimos o compromisso aqui perante vós de não poupar esforços para que todo este ano de 2013 o nosso centro hospitalar tenha outro rosto. Nós estamos a pensar na questão do oxigênio. Ia morrendo gente aqui por falta de oxigênio. Olha, é uma coisa, quer dizer, em termos de responsabilidade civil e criminal, muitas vezes os juízes, para agravar, digamos, a pena, eles agem em função do grau de sofrimento que tem a pessoa. Se uma pessoa morre de uma morte não natural, se morre porque falta de oxigênio, é uma espécie de asfixia. Portanto, o indivíduo não consegue, pelo seu organismo, ter uma insuficiência respiratória aguda, não consegue, portanto, respirar normalmente, meter para o organismo oxigênio. E então tem que se meter uma máscara, tem que se pôr oxigênio. E uma pessoa morre por falta de oxigênio, uma pessoa morre asfixiada. O que é uma morte cruel. Por isso, não se pode brincar com coisas sérias. Quando estivemos no hospital com os senhores médicos, os seus enfermeiros, os seus técnicos de saúde, eles disseram-nos, muitas vezes nós corremos o risco, ao abrirmos uma garrafa de oxigênio que vem do exterior, porque, como ela vem por via marítima, em contacto com água salgada, o dispositivo para abrir fica calcinado. E então tem que pôr óleo de travão e dar pancada para poder descalcinar, com o perigo que isso comporta para a vida das pessoas. Temos que encontrar uma solução. Se é factível, uma pequena unidade para produzir oxigênio, como me têm dito, eu vi alguns projetos, nós temos estado a trabalhar sobre isso. As pessoas disseram, não, é possível, depende da dimensão. Só que, tendo em conta a exiguidade do território, do mercado, qualquer indivíduo que investe nessa área tem que ter garantia de que o Estado não vai importar oxigênio ou não deixa instalar outra pessoa com o mesmo propósito. Põe-se-nos o problema do monopólio e os inconvenientes, muitas vezes, que essa questão do monopólio provoca num sistema de economia de mercado como é o nosso sistema. Mas temos que tomar uma decisão. Não podemos não decidir. A pior coisa que pode acontecer a um governo é não tomar decisão. Deixa as pessoas dizer aquilo que querem. Nós temos a obrigação de decidir. E vamos tomar uma decisão. E viremos aqui e vamos dizer aos senhores deputados, nós optamos por esta decisão porque pode ser mais judiciosa e proveitosa para o Estado de Santo Bense. E é o que vamos fazer. Senhores deputados, eu gostaria de pedir, portanto, ao Sr. Presidente, que o Sr. Ministro da Saúde, titular da pasta da Saúde e dos Assuntos Sociais, pudesse, portanto, complementar ou introduzir aspectos que
considerar relevantes relativamente à questão em debate. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhores deputados, depois dessa intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, não sei se questões querem colocar, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro da Saúde. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro da Saúde tem a palavra, por favor. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, com a sua permissão. Portanto, na sua intervenção, o Senhor Primeiro-Ministro esvaziou o meu peso de responsabilidade no que concerne às respostas que eu deveria dar às preocupações dos ilustres deputados. No entanto, na perspectiva de, digamos, complementar o que foi aqui dito, gostava de dizer que, portanto, a nossa intervenção vai ser pautada, a nossa intervenção na perspectiva de resolver os gritantes problemas da saúde, vão ser pautadas necessariamente pela observação estrita daquilo que são os instrumentos reitores do Sistema Nacional de Saúde, que é, portanto, a Política Nacional de Saúde, o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário e, portanto, há um outro elemento que é importante, que é a Carta Sanitária. E, observando estes aspectos, de facto, devo dizer que há orientações claras, muito precisas, em relação àquilo que o governante do Sistema Nacional de Saúde deve fazer. O que deve fazer no âmbito da resposta que é preciso dar para a solução a problemas de medicamentos. Fala claramente da necessidade de haver um plano de urgência, um plano de emergência e o âmbito que deve ser seguido de planificação para a compra-mãe, as compras grossas de medicamento. Naturalmente será isso feito em função dos recursos disponíveis. O Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário fala claramente do que deve ser feito e como deve ser feito. Portanto, o plano de recursos humanos, tanto os que saem, os que entram, o que deve ser observado na perspectiva de alimentar o sistema com profissionais qualificados nas diversas áreas. O plano de desenvolvimento sanitário, acoplado com aquilo que é a Carta Sanitária, portanto, nos indica claramente o que deve ser feito e como deve ser feito para, portanto, melhorar as estruturas sanitárias, quer elas no âmbito, portanto, de nível periférico e de nível central, em termos de estrutura, em termos de equipamentos que devem funcionar ali, no modo a podermos dar resposta aos problemas da população. Portanto, foi aqui perguntado, bom, que respostas hoje nós temos para resolver os problemas que encontramos? Que respostas temos para gradualmente ir dando resposta às necessidades, portanto, da população em termos de serviço de saúde? Gostava-me de dizer que, bom, enfim, em relação às respostas imediatas, disse tudo o Sr. Primeiro-Ministro. Medicamentos, portanto, há todo o expediente em curso, ligado ao volume monetário que hoje dispomos, são $100 mil, para poder, portanto, abastecer o país. Nós temos no Orçamento Geral de Estado, portanto, um montante que ronda os 12 mil milhões de dólares. Portanto, há uma parte, se puderem, portanto, observar, portanto, há uma parte citando 5 milhões 900 e qualquer coisa, mil milhões, portanto, e há outro aspecto para a compra também de medicamentos e outros desgastáveis
portanto, que ronda os 8 mil milhões. Com isso, pensamos ter um montante que é possível, que possa dar resposta à compra de medicamentos, reagentes e outros gastáveis de que necessita o sistema, a nível do hospital e a nível dos centros de saúde. É preciso citar isso, porquê? Porque a ideia que fica é que apenas o hospital atende e, sobretudo, atende situações de urgência. Portanto, o hospital é de referência, tendo ali os especialistas a níveis de urgência, níveis de atendimento que cabem ao hospital fazer. Mas nós estamos a reforçar, e a nossa intenção é, daqui para frente, porque alguma coisa não foi feita, pensamos que é importante, é imprescindível agora, termos a iniciativa de reforço da capacidade dos distritos. Portanto, há, neste momento, 4 distritos onde se atende, além das consultas normais, faz-se serviço de especialidade, nomeadamente, portanto, atendimento ambulatório de cirurgia, tanto de pediatria no âmbito de especialidade, da ginecologia e, em alguns casos, portanto, de estomatologia e oftalmologia. Portanto, cito aqui Trindade, no Centro de Saúde da Trindade. O Centro de Saúde da Trindade já faz parte quando, eventualmente, não temos condições de fazer evacuação rápida e quando a situação não requer, de facto, um tratamento hospitalar. Fazemos parte a nível de Mesós, no Centro de Saúde. Fazemos serviço idêntico e com a maior capacidade de atendimento em Lobata, no Centro de Saúde de Lobata. Fazemos esse tipo de serviços também. Fazemos em Lembá e fazemos em Cantagalo. Portanto, existe também capacidade para o fazer a nível da região autónoma do Príncipe. Lá tem um hospital. Nesse hospital, ao longo do tempo, houve a preocupação de poder levar para aí alguns equipamentos que podiam, ou que podem, portanto, ou nos permitem fazer esse tipo de intervenção. O que falta necessariamente é um reforço no âmbito daquilo que é o conjunto das facilidades que devemos dar lá. Particularmente, temos que colocar na região autónoma do Príncipe especialistas. Não há especialistas para poder atender os casos mais frequentes que vêm para São Tomé, que é de ginecologia, um parto. Sobretudo aqueles partos que nem sequer têm as grandes complicações, têm que vir. O avião tem que ser colocado à disposição do Príncipe de forma emergente para ir buscar uma pessoa, com custos avultadíssimos. Um frete de avião custa cerca de 86 milhões de dobras para ir e vir com uma pessoa. Tanto em casos de traumatismos, acidentes rodoviários, que são ocasionados por, tanto, colisão de transportes, nomeadamente motorizada, parte um braço, parte uma perna. Muitas vezes é solicitado o avião para poder fazer o transporte desta pessoa, quando no sítio podíamos fazer essa intervenção, tendo lá um especialista em traumatologia. Eu não diria que tinha que ser necessariamente um especialista médico e depois especializado, mas há, de nível técnico, gente que pode perfeitamente fazer isso. Portanto, eu acho que isto são, agora, mais do que nunca, alguns expedientes que nós temos que fazer urgentemente, encontrando meios financeiros, quer seja do Estado ou quer seja de parceiros, para podermos incrementar rapidamente esse tipo de ação. Naquilo que concerne a preocupação dos caríssimos deputados, e é a nossa preocupação também muito grande, a problemática de gestão e planificação, portanto, das atividades no âmbito do hospital e dos outros serviços, portanto, do Serviço Nacional de Saúde. Sabe-se que, além dos fracos recursos que nós temos, que não permitem muitas vezes alimentar o hospital com medicamentos e reagentes, mas quando existem estes medicamentos, naturalmente pode estar também acontecendo situação de fuga. E para tal, terá que aqui ser observado um expediente, uma ação muito urgente, conjuntamente com a equipa, tanto hospitalar, a equipa de gestão, portanto, existe uma equipa com gente competente,
com gente responsável, e pensamos que isto nos pode ajudar a resolver o problema da gestão dos medicamentos a nível do hospital. Está em curso, portanto, uma iniciativa de reforçar, tanto a administração hospitalar com outros serviços que possam, de perto, seguir, após o abastecimento, o fluxo do medicamento. Quando ele vai para as enfermarias, quando ele é receitado da farmácia para um paciente, portanto, com equipas muito pontuais, diretamente responsáveis, a quem se vai dar a responsabilidade de acompanhar, portanto, o traço do medicamento, o traço do reagente, o traço das luvas. Paralelamente a isso, eu penso que já foi essa preocupação partilhada também com os nossos responsáveis do serviço, de podermos fazer um levantamento o mais exaustivo possível dos serviços paralelos ao Serviço Nacional de Saúde, aos CLIJONs, às clínicas privadas, aos consultórios de enfermagem e de outros tantos profissionais de saúde, aos cabeleireiros, etc., onde nós eventualmente pensamos que, enfim, tratando-se de luvas, podem ser luvas comparadas no âmbito daquilo que é o abastecimento do hospital e de outros serviços. Bom, esta é uma preocupação que fica, em relação à qual nós pensamos que rapidamente poderemos fazer expedientes que nos indicam exatamente o que está acontecendo. Se essas luvas que encontramos nos outros lugares são compradas, tanto diretamente aos serviços privados, as farmácias, etc., muito bem. Se nós detectarmos que, eventualmente, alguma luva ou algum outro material for encontrado nos serviços paralelos ao Serviço Nacional de Saúde, tomaremos necessariamente as medidas que possam, portanto, corrigir a situação. No capítulo das evacuações sanitárias, pronto, disse muito bem o Sr. Primeiro-Ministro que tem sido feito um esforço no âmbito do atendimento aos problemas mais graves, evitando que nem tudo vá para Portugal. Portanto, venham os especialistas do Val-Flor, várias especialidades vêm para aqui regularmente, periodicamente, diria, e que atendem. Mas ainda é nossa preocupação, de facto, limitar ou ir diminuindo, porque esta cooperação, tanto dura, ela não é vitalícia. Ela passará por alguns anos conosco, mas, findo esse período, nós temos que nos responsabilizar, temos que assumir a responsabilidade total em relação aos problemas que nós temos. Eu penso que a estratégia que deve evoluir é aquela de pensarmos em capacitar mais profissionais de saúde. Portanto, profissionais, fundamentalmente olhando para as nossas estatísticas hoje, sabe-se que os acidentes estão a crescer, se calhar precisamos rapidamente ter mais um, mais dois, mais três especialistas em traumatologia. Portanto, olhando para digamos, a estatística, há outros tipos de problemas, nomeadamente as doenças cardiovasculares estão a crescer, acidentes vasculares cerebral, portanto há muita gente a apanhar trombose, tornando-se incapaz de poder prestar o seu serviço normal, perdendo faculdades físicas, perdendo até faculdades mentais. É preciso que tenhamos especialistas nesse domínio. Há muita situação relacionada com o pós-parto, que traz também traumatismo consigo e outro tipo de problemas. Achamos que é preciso reforçar a nossa capacidade em termos de especialidade, tanto pediatria e todas as outras áreas à volta disso. Enfim, em suma, uma quantidade de problemas. Há a ginecologia obstetrícia, já temos alguns, temos 2 ou 3, mas precisamos mais pelo volume de gente que acorre aos serviços e pelo volume de gente com problemas que se vai identificando dia após dia. Eu acho que estas áreas podem ser as prioritárias em relação à qual rapidamente temos que dar atenção. Mas uma preocupação ainda persiste. Na nossa visão, no que concerne ao príncipe, rapidamente realmente temos que resolver.
Por um lado, temos a cooperação bilateral e tradicional com a República de Cuba. Estão cá, e de forma permanente, 8 especialistas. Teremos que reequacionar a distribuição desses especialistas, portanto, para as regiões, para os serviços de saúde existentes, nomeadamente com uma atenção particular para o Príncipe. De forma rotativa, estudaremos a melhor maneira de poder dar ao Príncipe especialistas de forma permanente, para que os problemas, aqueles mais urgentes, sejam resolvidos ali localmente. Naturalmente, tem que ser acompanhado de um reforço da capacidade do serviço, do hospital. Está em curso a reabilitação, penso que neste ano, finalmente este ano, penso que vamos fazer um esforço no sentido de concluir as obras, no sentido de equipar. Analisaremos, temos um encontro solicitado para o dia 20 deste mês com o secretário da região para assuntos sociais e vamos discutir com ele a problemática da saúde e, naturalmente, olhando para aquilo que é a necessidade urgente hoje e poder, em função dos recursos disponíveis, dar solução a estes problemas. Porque é, de facto, muito, muito oneroso pagar-se, muitas vezes, numa semana, 3 fretes de avião para poder fazer evacuações. Eu tenho aqui um quadro de dívidas, citou o Sr. Primeiro-Ministro, algumas dívidas, fazendo referência à Infarma, portanto, em termos de cifra, já disse, são cerca de 380 mil euros. Portanto, Infarma de Cabo Verde também tem dívida. Só não tem dívida também com a Infarma de Cabo Verde. É uma empresa, a empresa cabo-verdiana lá. Tem cerca de, eu vou falar em cifras, se dobra. 5 mil milhões e 200 mil dobras. Isto é com a Infarma de Cabo Verde. Com o Fundo Nacional de Medicamentos, é uma dívida que se vem arrastando ao longo do tempo. Portanto, há uma dívida que o Estado tem que pagar ao Fundo Nacional de Medicamentos, cerca de 1 bilhão e 400 mil dobras. O Vale Flor. O Estado tem que pagar ao Vale Flor cerca de 2 bilhões de dobras. O Estado tem dívidas com frete, isto para me situar em relação à questão dos fretes por causa das evacuações. O Estado deve, por frete, ainda hoje, frete de avião, cerca de 172 mil. Sim. Não é bilhões. É 100 milhões, 172 milhões de dobras. Navio, 145 milhões de dobras. Portanto, são dívidas que este governo tem que encontrar solução financeira para responder. Enfim, tinha citado o Sr. Primeiro-Ministro algumas empresas fazendo referência à dívida, nomeadamente a Meditrónica. E eu quero dizer que a Meditrónica é um engajamento do Estado. Digamos que não constitui dívida, porque é um processo que teve início em finais de 2009, tanto início de 2010, e que foi tanto na base de uma solicitação que o Estado fez a esta empresa, como potencial fornecedor, para abastecer o mercado de alguns equipamentos. Mas não foi um processo conclusivo, na medida em que não avançou. Eu hoje não posso dizer que esses equipamentos foram comprados ou não foram comprados. Dá-me a impressão que não foram comprados. E, portanto, eu penso que é um pouco na avalanche da apresentação das dívidas que nos foi submetido esse dossiê para apreciação. Eu penso que vai ser um trabalho futuro e muito proximamente vai ser feito no sentido de apurar o que está a acontecer. Se isto é dívida ou se não é dívida. Também há outros engajamentos, portanto, com a Infarma, e isto referente à compra de tuberculostáticos medicamentos, e a nós nos foi apresentada, submetida uma fatura, além daquilo que eu citei, uma fatura que ronda os seus 289 mil euros,
Porque diz existir este medicamento no Porto, em algures em Portugal, e que já foram comprados, e por isso mesmo o Estado tem que pagar por eles. Portanto, esses medicamentos devem estar em Portugal. São para a tuberculose. Não foram pagos. A Infarma deve ter comprado, usar o seu próprio dinheiro para comprar. Portanto, no capítulo ainda das dívidas, existem muitas dívidas. Se ainda me resta tempo, não sei se me podia pronunciar sobre estas dívidas. São também, digamos, preocupações que nós temos em relação a como pagar. Há dívidas com empresas nacionais, dívidas relacionadas com prestação de serviço, manutenção, etc. Há com a Eletrofree 643. Portanto, há uma quantidade de empresas, mas totalizando uma dívida de 2.465.000 dólares. Este é outro capítulo das dívidas. Há despesas de investimento pendentes. Portanto, isto faz parte dos compromissos que o Estado tinha, mas que não pôde honrar, com questões relacionadas. São compromissos sérios que o Estado tinha que assumir, mas que não assumiu em 2012, naturalmente por falta de cabimento financeiro do Tesouro. E isto totaliza um valor de 7.000 milhões de dólares. O Estado tem que encontrar dinheiro para poder, portanto, honrar esses compromissos não honrados no ano passado. Há despesas com funcionamento que também não tiveram resposta em 2012. Portanto, totalizando o valor de 1.092 bilhões de dólares. Enfim, há ainda dívidas relacionadas com as casas que estavam disponíveis ao longo dos anos para o alojamento de médicos cooperantes, nomeadamente de Cuba. Portanto, houve esse compromisso ao longo do tempo e, a dada altura, entendeu-se que, tanto aquelas casas não eram mais adequadas, porque provavelmente estavam relacionadas, por um lado, com o excesso de consumo de os consumíveis, tipo como combustível, etc., porque os médicos, para serem recolhidos, tinham que ser em vários pontos da cidade, perdia-se tempo com a busca deles, uns demoravam mais, outros demoravam menos, agravando-se, naturalmente, comprometendo o início dos trabalhos no hospital. Os médicos foram reunidos num só, tanto apartamento, perto de Oco del Rey, penso que neste momento a residência é ali, e aquelas casas que eram previamente destinadas a isso, tinham compromissos, haviam contratos assinados, e que prefaziam num determinado momento. Bom, não tendo acabado o período de contrato, naturalmente que isto continua a ser encargo para o Estado. Mas passou ainda a ser pior, depois de sair e que o Estado honrou os seus compromissos em termos de pagamento. Após o fim do contrato, há outro compromisso cuja cláusula diz que é preciso reabilitar, etc., a casa para entregar ao dono, reabilitada e equipada, porque lá tinha equipamentos. Portanto, este exercício todo, este imbróglio, provocou prejuízo ao Estado, porque além daquilo que o Estado pagou, no período em que já não estavam médicos, tinha que pagar pelas reparações e tem que pagar para equipar as casas. Portanto, enfim, são problemas que nós teremos, são desafios que nós temos pela frente e que vamos tentando progressivamente, em função da disponibilidade de recursos, resolver durante este ano. Em relação ao hospital, o problema da salubridade, eu penso que há um esforço que está sendo feito. Nós, quando tomamos posse,
e quando foi constituída uma comissão de gestão que era transitória, nós hoje temos a direção ela em funcionamento, nos preocupamos com isto. Portanto, há de facto ratos que circulam, ou barratas, etc., nomeadamente na maternidade. Isto pode ser perigoso, porque, enfim, são micro-organismos, não digo, mas são organismos que podem, de facto, concorrer para algumas infecções a nível dos serviços. E o seu diretor do hospital está muito empenhado na perspectiva de solucionar. Já foi feita a desratização há cerca de um mês e meio. Estão expedientes a ser feitos. Mas uma outra problemática que se prende com isso está relacionada com o tipo de imobiliário dos serviços. Convencionalmente, nos hospitais, nos serviços de saúde, temos de ter material metálico. E lá tem muita coisa de conta placada, etc. E urge, de facto, dar solução a isto. Trocar esse imobiliário todo para colocar aquilo que é convencional, porque repara que tendo de madeira o rato rói rapidamente, perfura, acomoda-se e vai lá vivendo. Portanto, isto é uma situação que requer, de facto, uma atenção. Nós, em parceria com algumas instituições, como as Forças Armadas e a Cruz Vermelha, tivemos uma empreitada há cerca de um mês também no hospital, de modo que se pudesse limpar os lixos circundantes na parte interior, mas a nossa grande preocupação não está aí, porque de facto teremos olhos postos nessa situação para que de forma permanente, regular, façamos um exercício de limpeza, quer no recinto interior, nas casas de banho, etc. O problema maior está relacionado com a parte de fora do hospital. E eu acho que eu trago isto aqui para que, de facto, também haja uma reflexão da parte dos senhores deputados em como podermos encetar esforços para solucionar. Há muita baraca aí, há muito quiosque aí autorizado pela Câmara Distrital. E nunca se viu coisa parecida em São Tomé. É inadmissível porque no âmbito do regulamento de funcionamento não pode existir ali coisa desse tipo. Há comércio de comida, há comércio de bebidas, há comércio de tudo isso. Deitam latas, deitam resíduos de comida, enfim. Acho que rapidamente temos que ver como. Eu sei que pode não ser uma medida popular, mas acho que tem que ser tomada uma medida para a solução deste problema. Portanto, em relação à maternidade, acho que disse subejamente o Sr. Ministro, mas o que devo dizer é que há um plano de, não digo emergência, mas há uma estratégia de ações que vão conduzir, penso que num horizonte de não superior a 24 meses, termos uma maternidade mais moderna do que aquela que temos hoje. É uma parceria que está sendo feita, já há um acordo assinado, que ronda mais do que 1 milhão de euros, portanto, para a requalificação e equipar a maternidade do Hospital Aires de Menezes. Portanto, o pacote consiste em formação, portanto, reabilitação e redimensionamento, portanto, aumenta-se o tamanho da maternidade, o número de camas, o número de gabinetes para prestação de serviço, o parque de equipamentos vai evoluir em termos de tecnologia. Vamos, naturalmente, também reforçar a capacidade dos profissionais que lá trabalham e penso que isto poderá, de facto, já concorrer para a diminuição dos problemas que existem ali. E, com isso, podermos evoluir na perspectiva de alcançar os objetivos do milénio. Portanto, eu penso que é o que me ocorre dizer, na perspectiva de complementar a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro deu aqui, respondendo às preocupações dos Srs. Deputados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Passo a palavra aos Srs. Deputados. Inscrição. Sr. Deputado líder da bancada do MLSTP-PSD, Dr. José Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhora e Senhor Membro do Governo, excelentíssimos colegas, senhoras e senhores deputados. Eu ouvi atentamente a exposição do Sr. Primeiro-Ministro e a do Sr. Ministro da Saúde, e o sentimento que eu tenho é que nós nos divergimos todos nos diagnósticos. Eu penso que as informações que nos foram prestadas aqui relativamente ao diagnóstico da situação são informações, muitas delas que já tínhamos, já dispunhamos dessas informações. Eu vou ressaltar mais algumas e fazer ênfase algumas levantadas aqui e convosco fazermos o exercício de uma visão prospectiva. O que vamos ter que fazer nos próximos tempos? Já ouvi também nessa matéria o Sr. Primeiro-Ministro, mas terei alguma coisa aqui a dizer, não em termos de solução, mas em termos da necessidade. Senhor Primeiro-Ministro e Sr. Ministro da Saúde falaram-nos de algumas importações supostas feitas de medicamento, de algumas dívidas que nós temos, e que são muitas e demasiadas, mas o que nós exigimos e pedimos encarecidamente é que essas dívidas fiquem devidamente confirmadas, no sentido de se elas foram feitas e os medicamentos chegaram ao destino. Isso tem que ficar devidamente bem claro. Porque as irresponsabilidades têm que ter limite. Eu tenho aqui uma nota que eu recebi de mais uma dívida que eu não ouvi nem o Sr. Primeiro-Ministro nem o Sr. Ministro da Saúde fazer alusão. Em 2010 houve um contrato com uma empresa portuguesa para a importação de medicamentos. O governo anterior, pura e simplesmente, por razões que terão possivelmente a ver com a Infarma, pura e simplesmente anulou. E neste momento, o Estado santomense é obrigado, ou será obrigado a pagar, qualquer coisa como 1.584.000 euros. Ouvindo as explicações feitas, conhecendo a realidade e a situação como é, nós podemos deduzir o seguinte, e eu estou a avançar, estou a fazer uma extrapolação para o entendimento que eu entendo que todos nós temos em relação à Infarma, é porque provavelmente a Infarma respondia a outros imperativos, do meu ponto de vista, até que me prove o contrário, menos os superiores interesses da nação. E tudo que foi feito nesse sentido, eu peço daqui, mais uma vez, a responsabilidade de todos, de todas as instituições que neste país têm que fazer o seu papel. Aquilo foi serviçal. O Sr. Primeiro-Ministro falava-nos da insustentabilidade do sistema de saúde. Entende-se que há muitas despesas que têm que ser feitas, é preciso infraestruturas, é preciso equipamentos, é preciso pessoal, é preciso medicamentos, é preciso reagentes, é preciso muito mais coisas para que o sistema possa funcionar. O Estado não está em condições só de assumir tudo isto. Então, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria que esse governo já começasse com os planos que já existem, o Sr. Ministro da Saúde falou aqui deles, que tomemos decisões que
que são estruturantes e fundamentais para tudo isso. Vamos decidir, por exemplo, quem deve pagar. Isso foi dito aqui, eu estou a repetir. Quem deve pagar e quem não deve pagar. Como é que deve pagar? Temos que definir o que é que o Estado, até onde é que o Estado pode ir e até onde é que os privados podem fazer. Mas que tudo isso seja feito sem prejuízo daqueles que menos condições tenham e, nesse sentido, que tenham possibilidade de ter acesso à saúde de qualidade. Há estudos, há propostas, por exemplo, uma das coisas que encarece muito os custos com a saúde é a evacuação dos doentes. Já se ouviu falar várias vezes de estudos, propostas. Analisemos essas propostas, digamos, de áreas muito especializadas, como a hemodiálise. Estudemos isso, envolvamos toda a gente que pode intervir, no sentido de secarmos os problemas todos e as vantagens todas e avancemos com isso. O país não pode permanentemente ficar amarrado a diagnóstico, às constatações, temos que avançar com coisas concretas, realizáveis. E depois, nisto tudo, há coisas que não dependem de muitos custos. É preciso ser um pouco mais proativo e é preciso, sobretudo, autoestima. Eu acho que saúde, asseio, não nos fica tão caro assim. É uma questão de autoestima também. E ter amor àquilo que se está a fazer. Asseio. Quer dizer, a maneira como eu às vezes vejo alguns lugares de saúde, eu digo, bem, se isso aqui é sítio de saúde, então onde é que ficam os lugares que provocam doença? Com a questão dos custos com a saúde, eu penso que é preciso reforçar um pouco mais o sistema de controlo dos medicamentos. Isso foi dito. É preciso que isso seja feito de facto. Aqui em Santo Tomé e Príncipe, os sistemas de fiscalização não funcionam. Não funcionam. Na maioria dos casos não funcionam. E quando eu falo de sistema de fiscalização da saúde, eu não quero ir muito mais longe, para entrar em situações muito mais complicadas, mas é preciso ver bem a questão dos medicamentos a nível nacional. A nível nacional. A questão dos medicamentos. Ouvi falar do plano de emergência do centro hospitalar. Muito bem-vindo. E a minha bancada, na intervenção que nós fizemos relativamente ao Orçamento Geral do Estado, dissemos aqui, de uma forma repetida, que nós não gostaríamos. E porque nós estivemos aqui a fazer esse exercício de discussão do Orçamento Geral do Estado, estamos aqui dispostos a facilitar tudo o que é possível e agrada-me ouvir o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Saúde dizerem que aquilo que está feito dá-nos a garantia que não haverá ruptura de medicamentos básicos e reagentes durante este ano 2013. Isso para nós é uma questão de honra e de respeito aos cidadãos e à saúde do povo de Santo Tomé e Príncipe. A questão dos especialistas. Há muito que se colocava a necessidade. Quando o Santo Tomé e Príncipe tornou-se independente, deve ter havido aí, o Sr. Primeiro-Ministro ter me ajudar, talvez uns 4 médicos. E um dos quais era ministro, salvo eu. Bom, não terá sido mais que 6. Hoje já temos muito mais médicos, mas repare, formamos tantos médicos que eu acredito que há mais médicos fora do que aqui. Sobretudo na Europa e em Portugal.
E levantou a questão de especialização. Muitíssimo bem. É preciso avançarmos mais para a especialização. Mas com cuidado. Porque muita gente especializada, que eu conheço que o Estado já investiu nessa especialização, através de parcerias, não estão cá. Muita dessa gente está fora. Agora, nós temos a criar incentivos internos para que essas pessoas possam regressar. E eu, aqui, acho que nós não devemos ter ciúmes. Eu lembro aí de um projeto que havia em 92, 93, com a designação do Top 10. Isso criou algum mal-estar nas pessoas. Mas eu acho que eu conviveria com isso. Eu acho que a nação conviveria com isso. Aquilo que se gasta, bom, felizmente até temos alguma cooperação com Cuba, que não é cara, como as outras poderiam ser, e são, certamente. Eu acho que podemos pagar muito melhor um especialista nosso que está fora, Sr. Primeiro-Ministro, com uma situação especial, com um tratamento diferenciado, especial. Eu não tenho problemas com isso. E eu acho que o que importa é que esses técnicos estejam aqui conosco. Estejam aqui conosco. Programa de luta contra o paludismo. Nos anos 2004, 2005, 2006, 2007, até 2010, sobretudo 2006, 2007, 2009, 2010, a redução do paludismo foi uma coisa visível. Eu lembro-me que no Príncipe alguém tinha dito em 2008, 2009, que só havia, a uma dada altura, só havia uma pessoa internada com paludismo. E 2011 e 2012 foram um dos anos mais catastróficos dessa última década. Agora temos que saber quais foram os problemas. É preciso diagnosticar, não será muito tão difícil assim essa diagnosticação, e resolver o problema de raiz. E eu tenho a impressão que esse programa de luta contra o paludismo, de pulverização das casas, deve ser devidamente bem acompanhado, para a qualidade dos produtos que são aplicados, a dose de produtos que são aplicados e, digamos, a periodicidade da sua aplicação. Porque isso já tivemos problemas graves nos anos anteriores, há uns 20 anos atrás, pelo facto de não termos dado a devida atenção a esse aspecto. Eu acho que é preciso, Sr. Ministro, não sei se terá falado disso, mas se falou, peço desculpa por estar aqui a repetir, a saúde preventiva. Uma atenção muito especial, é preciso ser dada a saúde preventiva. Felizmente, nos últimos tempos, não temos tido casos como de cólera, etc. Mas é preciso uma atenção muito especial à saúde preventiva. E ela casa-se com a questão do saneamento, com o envolvimento de outros ministérios, é verdade, porque se nós continuarmos a ter ruas sujas como estão, a saúde vai nos custar muito mais caro. É preciso também, Sr. Ministro da Saúde, Sr. Primeiro-Ministro, que se faça uma organização de arquivos para informatização, para ter-se historial dos doentes. Eu acho que isso é importante. Esse investimento justifica e não me parece que seja tão caro. Não encarece tanto o sistema. Casas para médicos. Em São Tomé e Príncipe, desde a Primeira República, que eu lembro que o Estado dava casas para médicos. Nos lugares mais longínquos, por exemplo, Santa Catarina, Angulares, havia casas para médicos. E eu lembro também que há uns anos atrás, aqui para a cidade, construiu-se, aí no bloco de apartamento, havia casas para médicos. Havia apartamentos para médicos. Mas o nosso problema é de gestão.
o nosso problema é de honestidade, ou seja, falta de honestidade. E muitas dessas casas o Estado constrói e depois deixa de ser do Estado, porque o Estado supostamente não precisa, mas não é verdade, o Estado precisa. Agora, as pessoas não podem estar habituarem-se a apoderar aquilo que não são delas. Como é que o Estado tem? Deixa a sabor de quem quer e depois tem que pagar aluguel de casas. Quer dizer, isso não faz sentido. E nós, com o problema de custos elevados para com o funcionamento do sistema, temos que estar a gastar para ir ao benefício de uma pessoa que só prejudica, digamos, o Estado no funcionamento do seu todo. E, finalmente, Senhor Ministro, eu gostaria que nós, a nível do país, no caso da saúde em particular, e o senhor falou dos objetivos do milênio, eu acho que temos que acelerar algumas ações. E eu, por exemplo, em relação à mortalidade infantil, nós ocupávamos os melhores lugares na nossa zona sul-africana. Eu falo sobre o seu controle. E hoje a situação não é esta. Tá? Os indicadores têm estado a agravar-se ao nosso desfavor. E é preciso trabalhar muito acentuadamente na questão do estabelecimento de metas e indicadores. Isso ajuda na gestão do sistema de saúde. Não estou a ensinar nada, estou apenas a fazer referência a uma coisa que me parece e que é de extrema importância para a nação inteira. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores membros do Governo, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Quero saber se há mais intervenções, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Pires Neto, por uma intervenção, por favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, nós estamos a falar de saúde e, muito sinceramente, nós temos aqui no nosso país dois sectores que às vezes eu sinto medo de falar, porque, pelo menos, falar do médico, o enfermeiro e os outros, é a mesma coisa, estamos a falar de fogo, né? É muito perigoso. E a gente tem medo de criticar. E também falar de juiz é a mesma coisa, estamos a falar de água quente. Mas tudo isso, meus senhores, somos santomenses, temos que falar para melhorar a nossa situação. Por isso, eu vou começar, primeiramente, a fazer ao senhor Ministro uma pergunta. Não sei se percebi muito bem. As casas que são alugadas para médico, tem que ser uma casa alugada, equipada, com tudo aquilo lá dentro. E o médico fica aí um ano, dois, quando sair, o equipamento também vai com o médico. Isto não é ser vivo. Que isto não é um cão que o médico estava lá com ele e quando saiu o cão foi atrás. Eu acho que aquilo deveria ficar em casa. E onde é que isto vai? Quem leva isso? Que o Estado é que tem que pagar. Isto, o senhor depois tem que me dizer como é que isto é, porque se aquilo que nós temos em casa, se quando a gente sai, vai atrás de nós, é muito perigoso. Outra questão. Falando aqui, senhor, agora vamos falar com realidade. Falando aqui de barata, rato, essas coisas que eu, pelo menos, já vi no hospital, já chamei a atenção. Isto também é culpa do Estado? Eu acho que não. Nós temos que ter a consciência que no hospital ou nas nossas casas a gente tem que fazer limpezas. Agora, se não há pessoas com coragem para tomar aquela medida
de assumir, dizer, meus senhores, minhas senhoras, temos que fazer limpeza, isto está mal, isto continua assim. Sim, cria muita barata, muitos ratos. Isto não pode ser Estado. Isto é funcionamento do sector. E temos que ser sérios. Eu sei que todos nós aqui vivemos nossa casa. E Santo Tomé costuma dizer, baço do cudome, só sapalachuri. Então, quer dizer, onde é que o senhor vive, onde é que está, tem que ser bem tratado. E, portanto, não venha me dizer que o Estado também é culpado nisso. Agora, o que eu posso dizer que é culpado é a incompetente da pessoa que está aí a assumir a responsabilidade. Isso é uma verdade, não pode ser mentira. Estamos a falar da nossa realidade. Desperdício de medicamento, fuga do medicamento. Meus senhores, não há possibilidade de tapar isso na totalidade, mas temos que tomar uma medida com fuga de medicamento. E há dois tipos de fuga. A fuga de medicamento que sai e fica aí mesmo no território, São Tomé e Príncipe, e a fuga de medicamento que sai para fora. E que, muito sinceramente, tem que se tomar também esta medida. Até a nossa camisinha, que é importada para nos salvar, também foge, sai. É demais. É demais, meus senhores. Eu estou a falar a realidade, não estou a inventar nada. Também sai. E, portanto, tudo isso é um conjunto de coisas que o Estado, não é, quer dizer, eu vou dizer o Estado, todos nós temos que assumir essa responsabilidade. Meus senhores, desperdício de medicamento. Vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo, porque eu sou aquele que assume a minha responsabilidade, e muitos outros vão dizer que eu não. Pode fazer à noite, ontem, diz que eu nunca fiz, mas eu assumo aquilo que eu fiz. Uma vez fui à consulta, esteve aí com um grande problema, fiz a consulta, e o médico passou uma receita, e eu tinha que seguir medicação. E eu ouvi o papel, não sei o que lá, comprimidos, 8 horas, 8 horas, 7 dias. E eu fiz uma consulta, não paguei nada, tem medicamento, não paguei nada. Eu vi tal. Depois de fazer medicação, 2, 3 dias, aquilo passou um bocado. Eu suspendi o medicamento para beber um bocado. Eu disse, para 7 dias é demais. E o resto de medicamento que ficou aqui, talvez, que eu tenho que retomar depois de 5 ou 6 ou 7 dias, já não faz efeito. Este medicamento é ou não é desperdício? Meus senhores, há doente no hospital que dão medicamento, como a enfermeira não está em cima para tomar, eles metem embaixo do colchão. Isto toda a gente sabe, só enfermeiras sabem isso. É ou não é desperdício? Tudo isso é um conjunto de coisas que nós temos de má fé, o próprio nós, pacientes, nós que somos pacientes, contribuímos para tudo isso. E, portanto, nós temos que ter a consciência que o país, todos nós estamos a destruir o país. Depois a gente volta a culpar apenas Estado. Estado é quem? Nós, todos nós. Ora, senhor ministro, agora vou pedir um especial favor. Tudo aquilo que eu ouvi de Vossa Excelência, o senhor primeiro-ministro e o senhor ministro, eu queria lhe pedir encarecidamente. Já fizeram uma visita no Hospital Central. Agora vai fazer visita em todos os postos distritais, incluindo Príncipe. Mas quando começar a visita, por favor, começa no Mesoche. No Mesoche, tem que fazer essa visita, porque eu posso vos dizer uma coisa. Caixão Grande, temos postos no Caixão Grande, Bombom, Madalena, e tudo aquilo, nós sabemos que lá há duas coisas. Um pouquinho de falta de medicamento, que nós já sabemos, e também falta de mão de obra, falta de enfermeiro. Nesse momento, tem por exemplo, Caixão Grande, com apenas 12 enfermeiros. Meus senhores, isto estou a falar com certeza. Temos Madalena, toma essa coisa. Depois outra coisa, os enfermeiros trabalham só um primeiro período, depois, pronto, vão aí para a sua zona, sua casa, e isto fica, coisa, também é um bocado mal. E infraestrutura. No Bombom, nesse momento, todos os profissionais, as pessoas que trabalham lá no posto de Bombom, estão no perigo. Esta casa já está numa casa inoperante, está mesmo quase a desabar. E estão lá todos os dias a trabalhar como uma vida no perigo, no Mesoche. E no caso de Trindade, senhor ministro, o senhor conhece bem.
Só para saber se algum grupo parlamentar quer ceder alguns minutos ao senhor deputado Pires Neto. 57. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Muito Continuar, bem. senhor deputado. Senhor Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, na Trindade, os senhores conhecem bem o distrito que eu falo agora, a infraestrutura aqui é que está mesmo mal. Parece-me para mim, como segunda cidade do país, isto está, posso considerar péssimo na infraestrutura. Está a precisar uma boa casa para funcionamento do lado de saúde, para os profissionais, as suas de internamento, tudo isso, a casa está mesmo, quer dizer, aquilo para o distrito não dá. Temos lá uma boa estrutura Monte Café, que já não vamos falar sobre isso, temos em Santa Margarida, temos em tudo, quer dizer, isto como já está abandonado há muito tempo, não são os senhores já que vêm aqui há 2 dias para tentar resolver isso, mas o problema para mim, se puder fazer, o senhor já disse que há projeto, né, para a estrutura, mas meus senhores, eu com 50 tal anos já ouvi muitos projetos de muitos governos, eu sou, hoje, a partir desse momento, com a idade que tenho, eu gosto de ver para crer. E, portanto, eu espero que os senhores executam aquilo. Senhor Ministro de Saúde, eu ainda quero lembrar os senhores que eu já estive no Príncipe, vi aquilo, e eu ainda me lembro que houve um orçamento para construir qualquer coisa aí do Hospital do Príncipe, e até agora jamais falaram sobre isso. Mas se é o dinheiro do Estado que foi posto aquilo, eu quero que os senhores tentam saber como foi aquilo, e isto ainda tem que vir para baixo. Nós temos que saber onde entrou aquele dinheiro, em que pé está aquilo e como é que está a construção daquele hospital. Meus senhores, como eu tenho ainda um bocado de minuto, muita vontade, agora eu vou perguntar ao senhor Ministro. Nós temos aqui no nosso país o problema de evacuação, junta médica. E no hospital, neste momento, temos alguns doentes com junta quase 5 ou 6 meses e este doente ainda continua no hospital, não sai, não tem nenhuma decisão e eu não sei em que pé, não gosto de interferir sem saber a causa e eu acho que se o senhor também não conhece a causa, não vou exigir-lhe fazer, mas que tome uma boa nota e tentar saber por que esses doentes estão em coisa. Agora vou falar sobre a maneira que as pessoas, às vezes, são tratadas também no hospital. Porque tudo isso é necessário. Eu quero boas condições mesmo. Tem que arranjar condições para os profissionais, mas os profissionais também têm que ter a consciência, se uma pessoa assumiu de ser enfermeiro, ou ser enfermeira, ou ser médico, também tem consciência, ter aquilo que ele assumiu, tem que ter amor ao trabalho. Também alguns profissionais no hospital não são lá muito bem, não tratam os pacientes muito bem. Eu tive um caso, por exemplo, no hospital que fui informar. 2 coisas. Por exemplo, eu não sei como é que os senhores chamam muito bem essa casa, porque eu não gosto muito do hospital. Até se eu não pudesse para aí, é muito melhor. Onde as pessoas internam e pagam o seu dinheiro, fica lá no quarto. Coisa. Naquele quarto, por exemplo, é muito perigoso. Para mim, eu já estive lá internado, é muito perigoso. Lá só fica apenas o doente. Está aí com um televisor, uma geleira, está aí. E se sentir-se mal, senhor doutor, quem é que a gente chama? Quem vai chamar uma pessoa? Não tem pelo menos uma campainha. Porque o senhor pode se sentir mal aqui no quarto, sozinho, fechado, e se não tiver uma campainha, opa, quem que vai lá chamar a pessoa? Eu, quando o técnico vier, se eu ver uma pessoa a dormir, acha que ele está dormindo, mas já está morto. Está morto. Eu peço ao senhor ministro que, por favor, se isso, naqueles quartos, que tem apenas uma pessoa, tem que ter uma campainha. Se qualquer coisa, a gente sente a campainha. Estou a dizer isso porque eu tenho prova nisso. É perigoso. Às vezes, quando um doente sente-se mal, manda chamar uma enfermeira, por exemplo. Se a enfermeira, neste momento, estiver a comer, diz, espera lá porque eu estou a comer. Que é isso? Mas, se alguém mandou chamar a enfermeira para servir, quer dizer, porque ele está a sentir mal, mas eu penso que a enfermeira tem que ter a consciência, deixar de comer e se servir. Agora, eu não sei se estavam aborrecidos porque estão lá com coisa, não estão a ser bem tratados,
Mas isso não dá o que quem vem internar paga por isso. Isto não pode ser. Então, eu também sou de apelo que tem que se cobrar alguma coisa, vendo as pessoas, porque quanto mais alto é mais perigo, vendo a capacidade da pessoa, que tem que se pagar mesmo a consulta, pagar tudo aquilo que sai de saúde. E assim, talvez, nós, quando vamos ao hospital, passemos a ser muito mais bem tratados do que tudo aquilo que chama-se afabalo. O que Santo Tomé costuma dizer que cavalo dado não se olha para os dentes, e por isso nós temos que sujeitar a certas coisas. E, portanto, senhor ministro, senhor presidente, eu tenho 10 minutos, gastei um bocado, e o resto é para o final, eu voltarei. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Dou a palavra ao senhor deputado António Ramos, por favor. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia, senhor primeiro-ministro e à comitiva. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer os técnicos de saúde pela atenção que me deram, pelo menos desde que nasci no hospital até esse momento. E se é que o deputado Pires Neto reclamou que estava internado outros problemas, que é que eu vi que nunca vi, que eu nunca enfrentei, foi, portanto, mosquito. Infelizmente, nasci e cresci em mosquiteiro, e não sei porquê que no hospital não existe, portanto, um mosquiteiro. E é uma situação que eu não sei se é questão médica, ou não sei que não existe um mosquiteiro. Bom, outra questão, não basta importar, portanto, mais medicamentos, mas nós temos que pensar numa outra forma. Já se falou-se aqui de gestão, falou-se aqui de desvios, mas a questão fundamental é, portanto, mudança de comportamento. O deputado Pires Neto falou e bem, e eu estou plenamente de acordo com ele, que grande parte dos medicamentos não são ingeridos, não são consumidos. Ficam nas gavetas, em casas. Grande parte. Se nós formos entrar em casas hoje em dia, vamos encontrar muitos medicamentos nas casas. E, portanto, por isso, quero aproveitar essa tribuna para pedir a toda a população que cada cápsula, cada comprimido que não é ingerido ou tomado é uma grande despesa para o Estado. Que, portanto, que haja essa mudança de comportamento. E uma outra situação, há necessidade de nós termos uma outra visão sobre a saúde. Porque nós temos que ver a situação do hospital como se fosse uma consequência. E a gênese não está no hospital. Falou-se dos acidentes de viação. Vamos ver os acidentes de viação. De quem é a culpa? Por quê que nós não vamos trabalhar lá? Evitar que haja acidentes. Chegou-se a falar de outros problemas, mas penso que esqueceram de falar do comprimido, a questão do comprimido, que também temos que dar uma atenção. Falou-se de seguro obrigatório, já existe a lei obriga, portanto, o seguro obrigatório. O novo Código da Estrada já foi aprovado e, portanto, é só uma questão de implementação e eu não sei se foi publicada a lei ou não, é uma questão somente de implementação. Para além
da informatização que o senhor deputado José Viegas já referiu, e a questão de criação de condições para o regresso de especialistas, nós podemos ver, também se falou também de especialistas cubanos, podemos ver a vinda dos médicos cubanos reformados. E esses reformados poderiam prestar, reformados eu quero referir, reformados em Cuba, eles podiam prestar uma ajuda substancial, mesmo na formação desses nossos médicos que estão agora no país. E quando se fala criação de condições para a vinda dos... Eu conheço muitos colegas que estão no estrangeiro, são especialistas que poderiam cá estar. Nesse sentido, nós podemos criar incentivos somente na primeira fase para especialistas e quem está exercendo a função. E noutra segunda fase para outros especialistas. Mas, de qualquer forma, valorizar os quadros que estão no país, aqueles que demonstram e têm capacidade, de forma também a atrair os outros. Era isso que eu queria propor, apesar... Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Dou a palavra à senhora deputada Beatriz Azevedo. Obrigada, camarada presidente. Senhor presidente, obrigado, senhor primeiro-ministro, obrigado, senhor ministro da Saúde e Assuntos Sociais, obrigada, senhora ministra de Justiça, caros deputadas e colegas. A minha intervenção pode ser tardiamente, porque não acompanhei a sessão desde o primeiro dia, que foi na semana passada, e sobre os assuntos que foram aqui discutidos, sei como é que encontra-se os problemas que afetam o distrito de Cauê. E tomo palavra... Senhora deputada, para dizer que hoje estamos a falar apenas do setor da saúde. Sim, é sobre a saúde mesmo. Se toma a palavra nessa Assembleia, é para agradecer o senhor primeiro-ministro da governação que tem feito durante esses pouco tempo e mostrou, e tem estado a mostrar a nação como é que o Estado, como é que encontrou o Estado da nação santomense. E dizer ao senhor ministro da Saúde e Assuntos Sociais que já foi delegado da nossa área de saúde de Cauê e sabe como é que nós pautamos pela higienização. E não é em vão que o nosso distrito já recebeu o diploma de mérito variedíssimas vezes. Mas o que me traz aqui para esse assunto
é que nós, a nível do nosso centro hospitalar, o nosso teto, eu falo precisamente do Hospital de Angulares, onde o nosso teto, quando chove, os serviços, o internamento, principalmente na sala de internamento, há abundância de água, porque o teto vai, a qualquer dia, a qualquer momento, pode desabar. E ao apelo que eu deixo ao senhor Ministro da Saúde, que visitasse o distrito de Cauê, onde tivesse contato diretamente com os nossos hospitais e aqui sim ver quais são as formas de poder interagir rapidamente nesses assuntos. E também falou-se do assunto dos medicamentos, que a pessoa não pode só tomar, fazer o tratamento com os medicamentos, mas também com a parte da dieta hospitalar. Nós sabemos que nem o valor que hoje que o governo dispõe para esses capítulos, que é sobre a alimentação, não é suficiente. E, para além de suficiente, que não é, muitas vezes chega tardiamente. Então, nós somos obrigados a recorrer à recuperação do custo, onde temos que tirar o valor para cobrirmos as despesas ligadas à alimentação. Gostaria de falar mais alguma coisa, mas encontro ultrapassado, porque, conforme diz o senhor presidente da Assembleia, que o momento hoje é só para as questões da saúde. Então, gostaria de agradecer. Muito obrigada. Senhores deputados, suspendo a sessão por 10 minutos.